Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso programa Voz do Calvário, realizado pela Igreja Batista do Calvário Itaiumi. E essa que vos fala, irmãos, Alina. E hoje é um privilégio muito grande estarmos aqui para estar falando um pouquinho da palavra do Senhor. E sabemos que a palavra do Senhor, ela é toda poderosa, ela penetra na nossa alma e ela faz o que bem lhe apraz. Vamos estar meditando nesta manhã, comecinho de tarde, na palavra do Senhor no livro de São Lucas, no capítulo de número 5, do versículo 2 até o versículo de número 6. Livro de São Lucas, capítulo de número 5, do versículo 2 até o versículo de número 6. A palavra do Senhor, ela é fiel, né? Uma passagem bastante conhecida que fala sobre a pesca maravilhosa, mas a palavra de Deus, ela não fica velha, ela se renova todas as manhãs nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz da seguinte maneira: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão Pedro, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que rompiam-lhes a rede. Olha que coisa maravilhosa. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompiam-lhes a rede. Palavra maravilhosa. Diz a palavra do Senhor que Jesus estava aqui cumprindo o seu ministério terreno. E uma certa feita ele foi fazer o ministério dele, levar a palavra do Pai ali na região da Galileia. Segundo a palavra do Senhor, ele chegou ali para as bandas da Galileia, perto do lago de Genezaré. E grande multidão ali aglomerou para poder ouvir a palavra que Jesus falava naquele momento. A multidão era muito grande, estava fechando sobre Jesus. E diz a Bíblia que ali próximo estava um mar. E os pescadores estavam ali na beira do mar, já atracando seus barcos, porque eles haviam trabalhado muito durante aquela noite. Mas foi uma noite de fracasso, porque segundo a palavra de Deus, eles não haviam pegado nenhum peixe naquela noite. Diz a palavra de Deus que Jesus chegou perto dos pescadores, e principalmente perto de Simão Pedro, e disse para Simão Pedro, entrou no barco de Simão Pedro e falou: olha, leva o barco mais para dentro da água. E naquele momento, aquele homem chamado Simão Pedro, ele não questionou o que Jesus disse com ele. Ele simplesmente tirou o barco um pouco da beirada da praia e deixou já entrando dentro das águas. E Jesus ali começou a falar para a multidão sobre Deus, sobre a palavra do Pai, sobre o reino dos céus. Diz a Bíblia que Jesus passou ali um grande momento falando para a multidão. E depois que ele terminou de falar para a multidão, ele disse para Simão Pedro: agora você vai avançar para dentro das águas, agora você vai adentrar para dentro do mar, porque agora você vai pescar. Aí Simão olhou para Jesus, meio assim, admirado, e falou assim: olha, mestre, nós pescamos a noite inteira, mas foi uma noite de fracasso, porque nós trabalhamos, mas não pegamos peixe nenhum. Mas uma coisa eu te digo: sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. E diz a Bíblia que Simão Pedro, ele lançou a rede no mar, sobre a palavra de Jesus. E o êxito foi tão grande, que foi tanto peixe que ele pegou naquele momento, que ele teve que fazer sinal para os companheiros lhe ajudarem para poder tirar a rede de dentro do mar, porque a rede estava se partindo de tanto peixe que havia nela. Olha só que palavra maravilhosa. Eu poderia dizer para você uma palavra só sobre prosperidade, porque Jesus mandou ele lançar a rede no mar e a rede saiu repleta de peixe. Prosperidade, sim. Mas o que me chama mais a atenção nessa palavra, Jesus não chegou ali na beira do mar da Galileia e viu aqueles homens ali lavando a sua rede para ir embora e disse simplesmente: entre para o mar, porque agora eu vou fazer um milagre de multiplicação dos peixes. Não, Jesus não fez isso. Jesus falou assim: Pedro, leva o barco para um pouquinho dentro das águas, porque eu vou falar a minha palavra, a palavra do Pai para o povo. Foi o primeiro passo. Jesus entrou no barco e falou a palavra para a multidão.
A multidão recebeu primeiro a palavra de Deus, recebeu primeiro o reino dos céus. E depois que Jesus falou a palavra de Deus, a mensagem de Deus, ele disse: agora Pedro, você vai adentrar para dentro do mar, porque agora sim você vai pescar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se Pedro tivesse falado assim: olha Jesus, eu não vou afastar o barco não, porque eu já pesquei a noite inteira, eu não peguei peixe nenhum e eu estou muito cansado, então eu vou para a minha casa tomar um banho e vou deitar na minha cama, vou descansar para amanhã tentar pescar de novo. Mas ele não fez isso, irmãos, ele não fez isso. Ele simplesmente afastou um pouco o barco da beira, do mar ali, para que Jesus entrasse e falasse do amor de Deus para o povo. Então ele se dispôs, ele abriu o seu coração, ele abriu a sua mente para a entrada de Jesus no barco dele, para levar a palavra para o povo. Então ele deu prioridade a palavra que Jesus ia falar para o povo. Ele esperou pacientemente, e quando Jesus disse: agora você vai entrar mais para dentro do mar e você vai lançar a rede, porque agora Pedro, você vai pescar. Pedro não questionou, ele falou: sim, eu estou cansado, joguei a rede a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, Jesus, eu vou lançar a rede. E ele lançou sob a autoridade da palavra de Jesus, e ele teve grande êxito naquela pescaria. Então, meu querido, eu quero dizer para você, muitas vezes nós não alcançamos a bênção de Deus, porque nós vamos para a presença de Deus, nós vamos para a igreja e chegamos lá, achamos que Jesus é um supermercado. Nós fazemos uma lista e falamos: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu preciso daquilo outro, minha família precisa disso, daquilo, em nome de Jesus, amém. Esquecemos de nos colocar na presença do Senhor primeiramente, pedir perdão pelos nossos pecados, porque nós somos pecadores, pedir a Jesus que faça morada em nosso coração, que Jesus faça morada na nossa vida. Não dizemos o glórias ao Senhor, não dizemos o glórias a Deus, simplesmente abrimos a boca e vamos pedindo demasiadamente, sem prestar honra ao Mestre, sem dar prioridade à palavra e à presença de Deus na nossa vida. Eu quero dizer para você, no momento que você colocar a palavra de Deus como prioridade na sua vida, seja você crente ou não, Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai prosperar na sua vida, porque buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso não sou eu que estou falando, isso é a palavra de Deus, isso é Bíblia. E quando Pedro abriu o seu coração, a sua mente, deixou que Jesus usasse o seu barco para ministrar a palavra de Deus, e depois quando Jesus disse: vai mais para dentro do mar e lança a rede que tu vai pescar agora, Pedro obedeceu e lançou a rede, e sob a autoridade da palavra de Jesus ele alcançou a prosperidade. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha jovem, que está ouvindo a palavra de Deus, que mora aqui, na cidade de Itaimi, nas regiões aqui, também as pessoas de longe, que às vezes tem passado por necessidade financeira dentro da tua casa, e tu é crente. Talvez você está dando prioridade para aquilo que você não deve dar. Precisamos comer, sim. Precisamos vestir, sim. Precisamos de um trabalho, sim. Mas mais ainda precisamos da presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus vai atrair todas as coisas. Quando nós servimos a Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, as bênçãos de Deus nos perseguem. Não precisamos fazer grandes esforços, porque Deus ele envia bênção até a nós. Não precisou de Pedro correr, se jogar nos pés de Jesus: eu preciso de peixe para poder alimentar minha família, para poder mover o comércio da Galileia. Não, simplesmente Pedro obedeceu Jesus, disponibilizando o seu barco para ele pregar a palavra do Pai para o povo. Então a prioridade foi para Deus, a prioridade foi para Jesus, a prioridade foi para a palavra de Deus. Então eu digo para você nesta manhã: dá prioridade para Deus, dá prioridade para Jesus, dá prioridade para a palavra de Deus, que você vai ser bem-aventurado. A bênção de Deus vai te perseguir, a prosperidade de Deus vai te perseguir, a saúde vai te perseguir. Você vai ser um homem bem-aventurado, uma mulher bem-aventurada, porque a palavra de Deus é fiel e diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus, amém.